pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente ou virtualmente, e onde falamos hoje de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking. Palestrante sobre networking, networking feminino e o autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Um podcast é uma forma de networking, de conectar pessoas. Hoje no BBN Brasil vamos falar novamente com Natália Santos. Ela é um People Connector. Ela esteve aqui no programa no início do ano, quando conversamos sobre o papel dela de Startup Hunter. E agora, como sócia da empresa Our Crowd Brasil, ela vem conversar sobre desenvolvimento de negócios multiculturais. Então, com isso, Natália, seja bem-vindo novamente e obrigado por seu tempo. Olá, Tom, é um prazer mais uma vez estar aqui. Obrigada pelo seu convite. E você agora, que continua sendo um People Connector, mas de forma diferente, né? Eu vi que você entrou como sócio na empresa de Our Crowd Brasil, é isso? Exato, Tom. Agora eu digo, do outro lado da mesa, né? Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? E elencar os pontos que me deram musculatura para estar desse outro lado da mesa. Mas agora eu virei sócia da operação local da Our Crowd. A Our Crowd, para quem não conhece, é uma plataforma, ela na verdade nasceu como uma plataforma de crowdfunding equity israelense. Ela foi fundada há 6 anos pelo John Medved, é uma pessoa que tem 30 anos de experiência em Venture Capital. O modelo deles são bem disruptivos, eles democratizam, né, acesso a deals de Venture Capital. E para quem, assim, contando um pouco do formato da Our Crowd, ela nasceu como uma plataforma, como eu disse, sobretudo fazendo deals de seed money, mas hoje ela ganhou bastante musculatura e se tornou, de fato, robusta e uma plataforma que a gente diz não mais de crowdfunding, mas sim uma plataforma de venture capital, Sim. Dada a qualidade dos deals, né, que a gente tem. Nesse tempo, nós investimos 1,1 bilhão de dólares em 180 empresas, sendo 35 exits, apenas 10 write-offs. 58 desses deals têm valuation acima de 100 milhões de dólares. A plataforma ela tem 33 mil investidores acreditados. Nós co-investimos com top-tier VCs, né, do mundo, como SoftBank, Sequoia, Andreessen Horowitz. Os deals que a gente faz hoje, né, nós somos agnósticos por setor e tamanho de empresa, mas, sobretudo, hoje a gente faz de Series A pre-IPO. Vale até mencionar, né, um caso recente de investida nossa, que é a Beyond Meat, para quem não conhece, é uma empresa americana de plant-based burger. O maior... Isso está bem novidade, né, mas bem atual. Exato, ela foi uma investida nossa, ela fez IPO em maio, foi o maior sucesso da Bolsa Americana nos últimos tempos. Vale contar um pouquinho também que a Our Crowd ela tem hoje 5 unicórnios, então, assim, é uma empresa que está crescendo cada vez mais. Ela tem operação em 11 cidades do mundo, de Hong Kong, Tóquio, Sydney, Londres, Madrid, Nova York, San Diego, Singapura, entre outros, né? E aqui no Brasil, nosso papel é expandir o trabalho que a Our Crowd tem feito, né, pelo mundo, e também a gente tem a missão de olhar os deals locais, né, dado que hoje na plataforma você vai encontrar 85% dos deals são israelenses, né, a empresa, o headquarters fica em Israel, a gente tem, na verdade, fica em Jerusalém, a gente tem também um escritório em Tel Aviv e Herlitza. Então, 85% todo o nosso expertise é mais local, mas a ideia é expandir. Então, mas o Israel é um hub global, né, de inovação e de negócios. Exato, falando um pouco assim, né, de Israel, para quem não conhece, é um dos maiores polos de tecnologia e inovação do mundo. Há quem diga que é o terceiro maior, há quem diga que é o quinto maior. Na minha opinião, eu tenho Estados Unidos e China como aptos a criarem soluções
mais a longo prazo, em certa ótica, dando o exemplo do SpaceX, do Elon Musk, e Israel como referência de execução para o presente a médio prazo, né? E lá, para quem não conhece, nasceram soluções como Waze, Viber, a Wix. É um país assim fascinante que, em meio à diversidade e à diversidade, criam coisas incríveis. Eu posso até falar um pouquinho assim. Então, é muito interessante como todas as partes que permitem inovação acontecer no país funcionam como uma orquestra muito bem afinada lá. O governo investe 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, assim como as iniciativas privadas e as corporações mantêm um contato muito estreito e próximo das academias. Além disso, né, tem o fator de escassez de recursos naturais lá. Sim, sim. Exato, 60% do país é área desértica, ou seja, existe a necessidade, né, de te obrigar a criar soluções simples e funcionais. Um outro ponto também é a posição geográfica, ser em meio à zona de conflitos. O exército ele acaba sendo mandatório para homens e mulheres, e lá eles aprendem a ter responsabilidade desde muito cedo, ficam em contato com tecnologias militares incríveis, e muitos deles, inclusive, saem de lá já quase engenheiros. E tem uma questão também cultural interessante, no ponto da diversidade, né? Israel é um país que recebeu muitos povos, muçulmanos, cristãos, os próprios judeus, e isso faz com que o empreendedor israelense tenha um skill específico, que é a facilidade de networking muito grande. E isso contribui para o sucesso dos empreendedores em geral. E Não, aí, eu conheço Israel de muitos anos atrás, e esse ponto... Israel, de fato, é um país de inovação há muito tempo, isso não é nenhuma novidade. Exato. Quando eu fui conhecer, isso quase 40 anos atrás, foi justamente no parte de irrigação. E lá naquela Isso. época já tinha todo um desenvolvimento de gotejamento. Quando se falava aqui na abundância de água no Brasil, lá eles contavam as gotas e já tinha tecnologia naquela época de adicionar gota por gota, e dependendo do que você pretendia plantar. Então, este foco bem específico de necessidades, que você falou de escassez, quando a gente olha para o mundo, e você falou de carne vegana, o mundo continua no caminho de escassez. Está descobrindo Sim. que tem mais coisa que falta do que sobra. Exato, e israelenses, eles são ótimos nisso, tanto que tem uns dados aqui para te contar, muito interessantes, né? Por exemplo, em relação a exits, para quem não é familiarizado com esse termo, exit significa a saída de um investimento, né? Que pode acontecer via um IPO ou uma venda de empresa. Os valores de saída de Israel superam os da Alemanha e França combinados na última década, e nesse mesmo período, Israel ficou atrás apenas dos Estados Unidos em termos de valor total de saída. Mas aí, quando você compara o tamanho de Israel, o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, você tem Estados Unidos 160 vezes maior território de Israel, 38 vezes a população, 53 vezes o PIB de Israel. E aí é incrível o tamanho, a gente chama ele realmente é um pequeno gigante. Sim. Só esse primeiro semestre... de 2019, né, foi um período muito incrível para as startups de tecnologia israelenses. Elas atraíram 15 bilhões de dólares em financiamento versus 1,3 bilhões de dólares levantado no Brasil em 2018. E para fechar esse primeiro semestre ainda, a média de exit foi o valor de acima de 100 milhões de dólares por semana. Então, Israel basicamente teve uma saída por semana, em média. Os números são bem assim, interessantes e saltam os olhos, né, do que eles criam por lá. E agora o Brasil, qual é esse interesse pelo Brasil? É crescente, e a gente está vendo os investidores internacionais, agora de Israel está vindo com um apetite maior? Isso, na verdade, o Brasil ele tá nos holofotes, né, acredito, do mundo, dentro da América Latina. Ele tem um peso bem significante, né? Nós chegamos recentemente ao Brasil e acreditamos que um bom momento, inclusive.
Em termos de liquidez, o país está com bastante apetite, com taxa de juros em queda, as pessoas estão procurando por outras alternativas de investimento, e os investimentos alternativos, né, que é a categoria de Venture Capital, passaram a ser considerados por uma boa parte de pessoas. E aí, do outro lado, você tem um país que amadureceu um pouco na qualidade das startups, um ecossistema como um todo evoluiu bastante, sobretudo em algumas capitais. Também tivemos a evolução dos empreendedores, né? Então, hoje você já tem empreendedores que já fizeram seu primeiro ciclo e já estão na sua segunda ou terceira jornada, trazendo soluções para o país. Então, é um momento muito bom para o Brasil, muitos fundos vindo de fora. O Brasil, dentro de América Latina, ele representa 55% dos deals transacionados, né? Isso é um dado de 2018. E 42% das startups da América Latina estão aqui. O país ele é gigante em oportunidade, isso é um ponto que atrai bastante os empreendedores e investidores, e aqui também a gente tem uma questão que é ter problemas ainda muito primários, né? Então a tecnologia ela pode vir a ser um salto na qualidade de vida de muita gente. Sim. Agora, nessa parte de venture capital, embora não é novidade no mundo, mas para muito investidor brasileiro porque muito investidor pequeno e médio no Brasil ele ainda está no que vamos chamar do tradicional investimento imobiliário. Quando se fala do investimento no venture capital, em empresas startup, em empresas de inovação, eles ficam com o pé atrás. Mas o que precisa ser feito para mudar esse foco? Eu acho que é assim, né? Primeiro que hoje esse tipo de investimento ele passou a ser mais atrativo pelos ganhos que podem ocorrer, né? Mas é que, de fato, o Brasil ele tem, se for falar em trajetória, em ciclos de investimento, a gente está... Venture Capital no Brasil é muito novo, tem seus 20 anos. Antes era uma indústria muito fechada, né? Então, é uma indústria onde apenas famílias muito ricas tinham acesso. Então, se colocava-se 5, 10, 15 milhões de dólares dentro de fundos. Por outro lado, hoje a gente vê o movimento da democratização, que é justamente o modelo da Our Crowd, né? Então, você dá acesso a esse tipo, a deals super interessantes e robustos que estão a 2 passos de fazer um IPO, com tickets muito menores, né? Então, você tem, por um lado, esse viés da democratização. Por exemplo, na Our Crowd, com 10 mil dólares, você consegue fazer um investimento em um deal nas mesmas condições de alguém que está colocando, né, de um LP, de um investidor que está colocando 10 milhões de dólares. E, por outro lado... E com a mesma proteção, o mesmo... Exato. Mesmo as compliance, mesmas condições, todo os mesmos mundo. termos. Exato. Os mesmos termos. E, por outro lado, você tem o ecossistema como um todo amadurecendo, né? Eu lembro aqui, no momento que eu falar um pouco da minha trajetória que trouxe até aqui, na época em que a família do meu pai empreendia, você empreendia por necessidade, né? Sim. Você não tinha outra opção. Hoje não, virou uma opção dos estudantes, opção de carreira, inclusive. O ecossistema como um todo, ele amadureceu. Se tem mais conhecimento, se tem mais informação, você tem mais benchmark do que deu certo, benchmark do que deu errado. Então, é um ecossistema que está amadurecendo. E aí, no Brasil, dadas as condições que eu mencionei anteriormente, isso começa a ser visto como uma alternativa de investimento, uma alternativa de experimentação, pelo menos, né? Porque quando a gente fala de venture capital, a gente também está falando de investimento de risco. Em um país onde você sempre deixou seu dinheiro no banco e sempre ganhou com taxas assim não comparadas no mundo, ter risco ainda causa um pouco de dor de barriga em algumas pessoas, mas, por outro lado, você tem teses e teses de investimento, empresas dando certo, número de unicórnios aí cada vez maiores, empresas saudáveis, inclusive, não é que ela só está queimando dinheiro, ela está dando retorno, está escalando, está crescendo para outros países. Isso tudo vai fazendo com que
os investimentos alternativos sejam vistos com boas óticas. Bom, então, junto com esse objetivo de Our Crowd, além de atrair o investidor de venture capital, é servir de ponte para o próprio ecossistema de Israel, que você falou. E uma coisa é ter o dinheiro, outra é ter acesso a uma estrutura de onde aplicar e como aplicar e ter a probabilidade de sucesso. Exato. Hoje, aqui, uma da nossa missão também é dar acesso ao ecossistema e às alternativas de investimento de um país, como você mesmo disse, que por anos e anos é conhecido como polo de tecnologia e inovação. Então, como eu mencionei, 85% dos deals da nossa plataforma ela é local, né? São deals israelenses. E a gente é uma ponte também, né? A gente gostaria de ser uma ponte onde tanto soluções de lá consigam ser aplicadas aqui, como soluções daqui sejam aplicadas lá ou em qualquer canto do mundo, dado que nós somos uma empresa global, né? Acima de tudo, é israelense, mas com apetite global, a gente está em várias cidades do mundo, e até isso foi um dos motivos que me encantou na minha transição de carreira também, né? Porque você, como People Connector, você literalmente foi conectado, né? Que a gente falou de você achar e procurar, você foi achado e procurado, né? Isso, na verdade, assim, falando um pouco, acho que da minha trajetória, ela é bem complementar para o meu papel atual, né? Contando um pouco da minha história, ela começa por tudo que eu me lembro quando criança. Como eu mencionei aqui, eu nasci em uma família super empreendedora, nos moldes de 40 a 50 anos atrás, onde empreendia-se por necessidade, não por opção. Meu pai tinha 16 irmãos, praticamente todos eles com o mesmo tipo de negócio, varejo. E quando eu digo isso, quem vem de família varejista sabe que trabalho é posto em prioridade, né? Trabalha-se muito em virtude de ser inerente ao próprio modelo, né? Sim. As métricas são diárias. Sim. E aí, o varejista, isso que você falou, é o Brasil que mais tem e normalmente são empreendimentos, eu vou dizer pequenos, são locais, né? Tudo começou como uma lojinha, caderninho, e você entrava, comprava e era isso. Exato, barriga no balcão, trabalho duro, métrica diária, exatamente isso. Então eu cresci nesse ambiente, e aí unindo isso, e é uma característica minha, né? Eu sempre fui uma criança curiosa de entrar em lugar e ficar observando como tudo funcionava. E aí eu acho interessante mencionar essa fase, porque isso mudou um pouco das minhas escolhas futuras, né? Já crescida, eu sempre tive interesse por carreiras não convencionais, e apesar de ter tido acesso a ótimas escolas, que naquela época ainda tinham um forte argumento que inclinavam os estudantes a carreiras executivas. Sim. Eu sempre quis empreender desde lá atrás, né? E foi assim que eu segui. E aí, falando um pouco das experiências que complementam o meu papel atual, eu comecei na Endeavor, para quem não conhece, é uma ONG que apoia empreendedores em países emergentes. Ela foi criada por uma americana, no Brasil trazida pelo Jorge Paulo Lema e Beto Sincupira. Hoje ela está em 36 países, faz um trabalho belíssimo de conexões estratégicas, mentorias, facilitação de ambiente legislativo local para empreendedores, dentre outros grandes feitos. E lá eu tive a oportunidade de acompanhar 6 empresas scale-ups, que, para quem não é familiarizado com o termo, são empresas que crescem em ritmo acelerado, acima de 20% ao ano por pelo menos 3 anos seguidos. Elas representam 1% das empresas no Brasil, mas são responsáveis por 60% dos novos empregos do país. E lá foi uma grande escola, né? Eu acompanhei projetos de fundraising. Eu lembro que naquela época tinha só em torno de 15 fundos de venture capital no Brasil, contando com os internacionais, bem diferente do cenário atual. E aí o que eu tirei de mais valioso foi ter a visão macro dos melhores caminhos para uma empresa em crescimento acelerado, aprendendo direto com quem está vivendo isso né? E também pelos mentores incríveis da rede da Endeavor, que é composta por C-levels de todos os setores. E aí de lá eu tive uma outra parte da cadeia que também me dá um pouco de skin, né? Um pouco de musculatura para atuar como uma venture capitalist, né? De lá eu me juntei ao time de um dos empreendedores que eu apoiava. Eu tive a oportunidade de empreender dentro de uma empresa de biotecnologia. Eu tive o desafio de construir uma unidade de negócios, criar um negócio B2C dentro de uma estrutura completamente B2B.
foi um aprendizado muito incrível, porque eu ia desde criar a estratégia, a modelo de negócios, a aprovar a estratégia com board, até escolher nome de produto, frasco de produto, treinar vendedor de loja pelo Brasil todo. Então, assim, literalmente aprendi na pele, né? Então, mas 360 graus de aprendizagem. Exato, e foi maravilhoso. Fiquei por 2 anos, coloquei 7 produtos no mercado, e isso tudo me deu musculatura, porque hoje no papel, né, na ótica de investidora, eu olho para isso e vejo quando você está conversando com algum empreendedor, né, analisando alguma empresa, você vê o quanto que o empreendedor está falando de bullshit ou não, né? Se você já passou isso na pele. Sim. Mas quando você fala que você passou para o outro lado da mesa, isso, a figura que eu vejo do empreendedor, dos startups, de pessoas que nem você, a mesa não tem lado, a mesa é redonda. Então, o que você faz e está acontecendo, você pode mudar de cadeira de uma forma lateral, mas não tem esse lado. Mas o sucesso vem de entender o todo, né? De ter experiência no pé no chão, ter experiência, porque se fala venture capital, que é uma ilusão para muitos, parece algo fora de alcance. Mas o sucesso hoje, ele está ao alcance de todo mundo, seja jovem, seja velho, seja o que for. Mas tem que levantar de cadeira e talvez mudar uma posição de lado. Sim, é isso. Hoje a gente costuma falar do outro lado da mesa mais pelo sentido de antes você pedia dinheiro, hoje você está dando dinheiro. Mas sim, é uma mesa redonda e você vai mudando de lado a lado. E eu acho que cada cadeirinha que você vai, que você fica por um tempo, você agrega e você aprende muito. E isso vai te dando musculatura, enfim, conhecimento para alcançar novas cadeirinhas, né? E aí foi assim que foi seguindo. Legal. Depois dessa experiência que eu tive entre empreender, eu falei, bom, agora é hora de ter o meu próprio negócio. Aí, então, eu tirei um sabático de uns poucos meses, rodei vários lugares do mundo, a trabalho e a lazer também, fiz um curso em São Francisco. Quando eu voltei, eu tentei reformatar o modelo de negócio da família, não dentro da célula de negócio dele, sendo fora, mas foi algo bem frustrante para mim na época, porque imagina uma família super tradicional, com todos os tios fazendo o mesmo tipo de trabalho, tendo o mesmo tipo de negócio, em pleno ano de eleição presidencial. Eu cheguei a ter contrato em mão, mas tinha um peso bem grande de muita gente da família dizendo que não era o ano e por aí vai. Quem tem negócios familiares sabe bem do que eu estou falando. Sim. E a maioria dos negócios são familiares, hein? Hoje no Brasil, a composição de empresas no Brasil é a maior parte familiar, né? Sim. Então, mas o bom é que isso está caminhando para um processo de profissionalização, o que é bom. E aí, para fechar, né, eu passando por esse trilho de família, não família, eu fiquei um pouco inconformada na época, mas hoje eu agradeço, senão minha vida não teria seguido o trilho que teve. E naquele momento eu tive um período de reflexão, realizei para mim que a grande vontade que eu tinha desde pequena de empreender não precisava se materializar necessariamente um negócio próprio, né? Poderia ser relacionado a intraempreender de novo, ou ao ecossistema que eu sempre gostei, de estar no meio, ajudar empreendedor de alguma forma, e foi aí que eu entrei para a Liga Ventures, né? Foi a primeira aceleradora corporativa do Brasil, faz um trabalho excelente de inovação aberta dentro das corporações. Lá eu fazia o papel de Startup Hunter, então eu entendia, por um lado, as oportunidades e problemas das grandes corporações e ia ao mercado encontrar startups que poderiam simplesmente ser soluções plug and play ou soluções de co-desenvolvimento. E pelo tempo que eu fiquei lá, o time como um todo avaliou quase 9.000 formulários de startups, entrevistamos um terço disso. Eu lembro disso do primeiro podcast, né? Foi do primeiro podcast. E, assim, isso foi incrível, porque de lá eu aprendi de uma forma mais estruturada avaliar, né, as startups. E aí, em paralelo, eu tinha comigo que o meu próximo passo seria juntar todas essas minhas experiências. Em algum momento eu gostaria de estar em algum fundo de venture capital, né? Eu entendia que minha trajetória apontava para isso, que eu conseguiria crescer para esse lado.
E, em paralelo, foi aí que o Rodrigo Monteiro, né, que é o General Partner da Our Crowd e também da Operação do Brasil, me abordou. Ele estava tocando a operação sozinho, né? Ele já estava há 1 ano e pouco tocando essa operação no Brasil. A gente teve um período de namoro e há 3 meses eu me juntei a ele, me tornando sócia da operação local. Que bom, não, porque é exatamente isso que todo mundo fala, o startup precisa um time, né? Precisa um grupo. Então, para crescer e dar a musculatura que você fala, é com gente. Exato, hoje somos um pilar de 3, né? Então tem o Rodrigo com background também de empresas familiares que chegaram a saídas assim grandes. Ele é voador, então ele voava parapente por 6 anos. Então, literalmente, né? Literalmente ele está nas nuvens. Gosta de risco, ele está nas nuvens, gosta de risco. Ele tem uma super experiência como investidor individual, ele fez 36 investimentos sozinho, é quase que o tamanho de uma carteira de um fundo aqui no Brasil, também super na pegada de tecnologia. E, por outro lado, a gente tem o Tomás, que tem um background total em financeiro, né? Uhum. E que com muito conhecimento e que nos ajuda. E tem o meu background também, que foi experimentando um pouco de tudo, pegando skin um pouco de tudo dentro da cadeia de inovação e empreendedorismo. Sim. E aí somos em 3 hoje, prontos para trazer a operação aqui para o Brasil. Para voar mais, é isso? Para voar mais e mais alto. E agora vocês vão lançar realmente, vão trazer um evento, né, da Our Crowd para dar um punch, né, para realmente atrair as pessoas e demonstrar o que vocês venham fazer. É isso? Agora nesse mês? Isso. Agora no dia 25 de setembro no WTC Sheraton a gente vai fazer um evento de conteúdo, né, durante todo o dia. Ele tem um objetivo para a audiência, WTC em São Paulo, né? Exato, WTC Sheraton em São Paulo. É um evento fechado, né? Essa primeira edição. Uhum. A próxima edição vai ser provavelmente uma edição aberta, mas a ideia é que a gente traga um pouco do ecossistema israelense para o Brasil. A gente vai falar um pouco das tendências que a gente enxerga por lá. Vamos apresentar algumas portfolio companies, mostrar como Israel e Brasil convergem, vamos falar um pouco também do ecossistema local, com alguns painéis como Open Banking, Disruption in Health. Teremos alguns speakers que falam de temas que endereçam questões do nosso país mesmo, como o David Lee, que é o fundador da Open Innovation Lab em Shenzhen, é um dos criadores de Open Source em Manufacturing, né? Nosso Brasil como país de indústria, que a indústria caiu e perdeu seu espaço, perdeu sua competitividade. A gente vai ter também o Jay Kimmelman, que mostrando um pouco do seu modelo de educação de alta qualidade a $2 por mês na África, hoje com 750 mil alunos. É muito interessante, acho que super aplicável aqui em algumas regiões do nosso país para equalizar, né, essa questão de educação, acesso. Outros painéis como neurociência e arquitetura, como isso se conecta com o estado da felicidade. André Marcel do SoftBank, entre outros, será um evento incrível e eu te espero lá. Então vai ser bem interessante. O título é Our Crowd Sync, São Paulo 2019, conectando startups, capital, né, dinheiro e pessoas. Então, vai ser uma festa do dia inteiro, né, dia 25 de setembro, das 8 às 18, no WTC Hotel, em São Paulo. Exato. Então, realmente, você fechou o círculo, né? E é mais um passo, porque a gente sabe que no parte profissional é que tem fim, sempre tem movimento, né? Sim. E de estar por cima, e a parte de ecossistemas, essa realidade que você está trazendo com a Crowd, de envolver mais pessoas e mais empresas aqui, e no ecossistema de Israel, acho que é muito importante, porque tem tecnologia que tem que ver para acreditar, e trazendo para ver, acredita, e o próximo passo é de investir. Né? Exato, mostrar que está funcionando em lugares, sim, né? sim. Então é bem interessante. Então, muito bom. Interessante. Então, Natália, mais uma parabéns por constante crescimento profissional. Você continua sendo modelo, né, para muitas pessoas.
não só pela garra, mas pelo processo e pela forma que você leva, é bem estruturada. E no momento do Brasil é que é o necessário. Então, muitas pessoas têm um certo receio de fazer, de empreender, de dar o passo, mas que a gente vê cada vez que converso com você que isso não é uma barreira para você, ao contrário. Então, é sempre bom, para a audiência, eu sigo os passos da Natália pelo LinkedIn, que está bastante ativa, é onde, na realidade, conhecemos muitos anos atrás. Então, é muito bom. É bom para o país ver isso e o que está fazendo e trazendo para nós, ok? Ok, obrigada, Tom. Obrigada pelas palavras. Mais uma vez agradeço o convite e espero você no nosso evento agora no fim do mês. Vou, e com certeza estar lá para conhecer você e os outros e ouvir o que tem a falar de Our Crowd, ok? Ok, muito obrigada. Também eu queria agradecer e convidar nossos ouvintes para visitar o bbnbrasil.com, onde você vai achar o podcast agora com Natália Santos e links para o perfil dela no LinkedIn. E Natália é Nathalia Santos. E Our Crowd, que é OurCrowd.com. OurCrowd.com. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil. E agradecer a vocês, ouvintes e seguidores do podcast, nossa audiência, que é o fator mais importante do nosso sucesso. E lembrar que o programa de hoje é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence e Focus ME especialista em pesquisa do mercado do setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.